Boa noite, pessoal. Hoje estamos no Instituto de Engenharia com a terceira edição do nosso quadro Viajando pela Cultura. Vamos apresentar a Bósnia com o engenheiro mecânico José Luiz Calduro Levenberg. E estamos com o nosso staff aí do IEP hoje nos assessorando, felizmente, com o presidente Horácio e a sua esposa Rita Nara, e o Bruno Moraes, a Valdirene Maoski, e muita gente conhecida aqui que estamos vendo na tela. O Zé Luiz é uma pessoa bastante especial para mim, porque foi meu colega de engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi meu colega também de Petrobras, trabalhamos na refinaria de Araucária. O Zé Luiz é filho de engenheiro químico austríaco, que foi presidente do Conselho Federal de Química, o engenheiro Peter Levenberg. Com vocês, eu acho que agora vou dar a palavra para o presidente e depois vou passar para o Zé. Horácio, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Beth, boa noite, Zé Luiz, e boa noite a todos que estão nos prestigiando hoje. Eu estava esperando muito essa viagem com o Zé Luiz aí, que eu acredito que vai ser espetacular. Zé Luiz, você é o nosso timoneiro hoje. Esteja bem à vontade, meu amigo. Obrigado. Quero agradecer o convite da diretoria do IEP e da Beth, que se lembrou de mim, e dizer que é um prazer estar com vocês aí, compartilhando essas viagens. Obrigado. Só um pouquinho. Identifiquei a Liane. É a Liane Loder, professora da URGS, é a esposa do Loder, nosso colega Loder. Maravilha, né? E o Silvério. Silvério, faça bastante pergunta difícil para o Zé. Zé. E o Loder, como é que está? Ela está, eu acho que sem o microfone. Acho que ela está sem o microfone, Zé. Tá bom. Pode começar. Posso começar? Pode. Escolhi para falar de uma viagem que eu e minha esposa fizemos em julho de 2017, em Sarajevo, na Bósnia. Nós compramos um pacote da Europa Mundo chamado A Outra Europa Clássica, que iniciou-se em Moscou, na Rússia, passou pela Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia, República Tcheca, Áustria, Eslovênia, Bósnia e Dubrovnik, na Croácia. Todos os translados foram feitos de ônibus. Eu escolhi falar sobre Sarajevo, na Bósnia, porque antes de ir até lá, eu tinha pouco conhecimento dessa cidade e me surpreendeu muito pela sua interessante história e cultura. Ela foi colônia dos impérios otomano e austro-húngaro, sofreu muito na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais e, recentemente, entre 1992 e 1995, passou por uma guerra muito cruel, cujas marcas ainda são visíveis na cidade. Sarajevo é a capital da Bósnia, que se situa na Península dos Balcãs. A bandeira da Bósnia tem um triângulo, porque o seu território tem a forma semelhante a um triângulo. E Bósnia-Herzegovina é chamada assim porque é uma república formada por duas províncias, mas eu vou chamá-las de Bósnia daqui para frente. Sarajevo também é chamada de Jerusalém Europeia, porque da mesma forma que a Jerusalém original, ela é uma mistura de vários povos e religiões, tais como muçulmanos, católicos, ortodoxos e judeus. Em Sarajevo existem igrejas dessas 4 religiões.
mesquitas, igrejas católicas, ortodoxas e sinagogas. Nas poucas sinagogas, porque 70% dos judeus foram mortos ou expatriados durante a Segunda Guerra Mundial. No meio do calçadão da cidade, existe uma linha onde está escrito Encontro de Culturas, que significa a influência otomana no lado leste e a influência austro-húngara no lado oeste, que é bem visível nas arquiteturas dos dois lados. O lado austríaco também é chamado de Pequena Viena. No meio da praça principal de Sarajevo existe uma fonte de água potável Em algumas calçadas onde ocorreram mortes nessas guerras, existem demarcações e reproduções das manchas de sangue na calçada. Segundo os sobreviventes da Guerra da Bósnia, as pessoas tentavam viver normalmente, embora centenas de granadas explodiam por dia. As pessoas se protegiam nos porões das casas e as escolas funcionavam nesses porões. As ruas são repletas de lojas de tapetes, artesanatos, peças de bronze, vidro, etc., muito parecidas com as feirinhas da Turquia. Não está falando nada? Existem 15 cemitérios na cidade, onde estão enterradas as vítimas das guerras. No século XIV, os otomanos, também chamados de turcos ou turcos otomanos, chegaram na Europa e conquistaram a península dos Balcãs. Depois dos otomanos, a Áustria,
que havia conquistado a Hungria, conquistou a Bósnia, a Croácia e a Eslovênia. Durante o Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando era a segunda pessoa mais importante do império. Ele era sobrinho do imperador e seria o herdeiro do trono austro-húngaro. Mas em junho de 1914, o arquiduque e sua esposa foram a Sarajevo para reforçar o domínio sobre as suas colônias. Ele queria ver os exercícios militares na Bósnia e pretendia expandir sua colonização e conquistar a Sérvia. Nesta ocasião, o arquiduque participou de uma reunião no prédio da prefeitura e, ao se dirigir de carro para o seu hotel, foi assassinado, juntamente com sua mulher, próximo à Ponte Latina, uma das pontes do rio Miljaca. Um jovem de 19 anos, pertencente a um grupo radical de libertação dos povos eslavos do sul, atirou com uma pistola e os matou na hora. Pouco antes disso, outros terroristas tentaram atingi-lo com uma granada, mas esta explodiu sobre o carro da comitiva que vinha atrás. Como vingança pelo atentado, a Áustria-Húngara invadiu a Sérvia. E aí a Primeira Guerra Mundial, que já estava ameaçada a começar, foi desencadeada por causa desse episódio. Na esquina onde ocorreu o assassinato, existe um museu com documentos sobre o assassinato e uma placa dizendo: neste local, em 28 de junho de 1914, Gravilo Príncipe assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinando, e sua esposa Sofia. Até 1992, a Iugoslávia era uma república socialista, formada por 6 repúblicas: a Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Todos são repúblicas eslavas. Em 1980, é iniciada a dissolução da Iugoslávia, pois os sérvios e croatas queriam ser independentes, e além disso, a Sérvia pretendia expandir seus territórios. A maioria do povo da Bósnia era muçulmana, a maioria do povo sérvio era cristão ortodoxo, e a maioria do povo croata era católico. As pessoas que nasciam na Bósnia e eram ortodoxas se diziam sérvios, e os que eram católicos se diziam croatas. Eles não gostavam de ser considerados bósnios, mesmo tendo nascido na Bósnia. Então essas pessoas, mesmo nascidas dentro da Bósnia, eram chamadas de sérvios e croatas. Nesta época, os sérvios eram contra os bósnios, porque eles eram muçulmanos, porque os bósnios eram muçulmanos e os turcos muçulmanos tinham roubado durante séculos essa região. E os sérvios eram contra os croatas porque eles tinham se aliado aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Guerra da Bósnia, também chamada de Guerra da Iugoslávia ou Guerra da Independência da Croácia, iniciou-se em 1992 e terminou em 1995, ou seja, aconteceu apenas há 25 anos atrás. Na primeira etapa da guerra, a Sérvia lutou contra a Bósnia e a Croácia. Na segunda etapa, a Bósnia lutou contra a Sérvia e a Croácia. Durante a guerra, os sérvios montaram o cerco de Sarajevo, onde os bósnios ficaram isolados entre as montanhas em sua volta. O povo bósnio ficou sem água, luz, água e comida nesse cerco, passando frio e fome. Eles chegavam a queimar livros e roupas para fazer comida e se aquecerem no inverno. Nesta guerra,
da Bósnia, morreram 100 mil pessoas e foram refugiados 2 milhões de pessoas. Em 1995, a ONU e a OTAN obrigaram os lados a negociar um acordo. E nesta guerra não houve vitoriosos. A Bósnia sempre foi habitada por bósnios, sérvios e croatas, sendo que os bósnios sempre foram minoria em seu próprio território. Após a guerra, o governo da Bósnia se tornou triplo, ou seja, existem 3 presidentes eleitos que se revezam na presidência a cada 8 meses. O Senado também é triplo, parte é dos bósnios, parte dos sérvios e parte dos croatas, o que é um problema, porque eles têm interesses diferentes. A Bósnia tem 3 idiomas diferentes, mas muito parecidos. Os bósnios dizem que falam bósnio, os croatas dizem que falam croata e os sérvios dizem que falam sérvio, mas a língua é a mesma, com apenas algumas diferenças no sotaque. As crianças aprendem na escola o alfabeto latino, que é usado pelos bósnios e croatas, e o alfabeto cirílico, que é usado pelos sérvios. Taslihan é um sítio arqueológico que fica ao lado do Bazar, em Sarajevo, que ainda funciona como mercado no centro histórico da cidade. O Taslihan foi construído no século XV durante o Império Otomano e funcionava como pousada de caravanas otomanas, com espaços para os comerciantes descarregarem e guardarem suas mercadorias para fazer negócios. Tinha capacidade para 90 hóspedes e abrigava até 70 cavalos. O Taslihan sofreu alguns incêndios, sendo que o último, em 1879, o destruiu totalmente. Os austríacos construíram o prédio da prefeitura de Sarajevo em estilo árabe, na época do Império Austro-Húngaro, com arquitetura árabe, pensando nos muçulmanos. Durante a Guerra da Bósnia, esse prédio foi totalmente destruído. O prédio foi reconstruído em 2014, depois da Guerra da Bósnia, de acordo com o projeto que estava na Áustria, e agora serve como biblioteca de Sarajevo. O túnel de Sarajevo, também chamado de Túnel da Esperança ou Túnel da Vida, foi cavado com 800 metros de comprimento durante a guerra, próximo ao Aeroporto Internacional de Sarajevo. A cidade estava cercada pelos sérvios, e o exército bósnio fez este túnel para ligar a cidade de Sarajevo ao outro lado do aeroporto, que era uma área controlada pela ONU, permitindo que os alimentos e armas da ajuda humanitária entrassem na cidade. Muito bacana, Zé. A tua tranquilidade é o máximo também. Olha o Ronaldo ali tomando vinho. Estou morrendo de inveja do Ronaldo. Silvério, faça a pergunta para esse guri aqui. Aperta o Zé, Silvério. Pronto. Cadê? Bem, eu não tenho uma pergunta de cara, mas eu tenho um elogio muito grande ao Zé, né? Meu chefe de Setai, né? Realmente fantástica a sua apresentação, Zé Luiz. Você dissecou a história da Bósnia, né? Maravilhoso. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Silvério. Daqui a pouco a gente faz pergunta. Aliás, você continua um garotão igualzinho o tempo lá do Paraná, né? Não mudou nada, né? Nem tanto. Nem tanto.
Tá parecendo um artista francês, cara. Alemão, austríaco. É mais alemão, né, Beth? É austríaco, é. Austríaco italiano, né, Zé? Ô Zé, uma coisa que me chamou muito a atenção lá em Sarajevo, em Mostar também, foram as duas cidades que eu conheci, foi a utilização das praças. Você falou que tem 15 cemitérios. A utilização das praças para cemitérios. Inclusive, uma das praças de Sarajevo é um cemitério de crianças. E isso me impressionou bastante. Você lembra disso? Não, eu não me lembro não de cemitério de crianças, mas eu sei que a guerra foi muito cruel e matou muitas crianças, mulheres e civis que não tinham nada a ver com aquilo. Em Sarajevo tem uma praça que é um cemitério de crianças. Eu fotografei bastante essa praça, né? Mas é um detalhe, eu seria incapaz de fazer um trabalho tão profundo como você fez, né? A dissecação da Bósnia que você fez aí foi maravilhoso. Obrigado, Eu mas aprendi muitas coisas com o seu vídeo aí. pena que eu não, a minha dicção aí não é muito boa, é muito devagar, eu acho. O que é isso? Tem muita gente para falar mal da gente. É Foi melhor que a excelente, gente Zé se Luiz. elogie. Foi Eu estou excelente. vendo o Ronaldo aí tomando um vinhozinho. Vinho Tudo bom, branco, ó. Ronaldo? Que inveja. Zé, a Liane Loder, a esposa do Loder, que também é engenheira eletrônica, né? Professora lá da URGS, fez também elogios aí. Bastante elogio. Aliás, eu vou te dizer, hein? Tem outro engenheiro mecânico aí, o Douglas está aí, o Douglas Diner, que vai falar sobre o Alasca, e a Ingrid deve estar aí também. Eu não sei por que essa concentração de engenheiro mecânico, eu não estou entendendo. Nós da Civil é que temos força. A classe dos engenheiros mecânicos é muito unida, Impossível, Beth. impossível. Né, Assis? Né, Assis? Tá certo. Zé, você ia falar alguma coisa sobre o leste europeu, hã? Como esse vídeo aí, ele ocupou pouco tempo, 20 minutos mais ou menos, eu me lembrei que eu tenho um vídeo que eu fiz quando eu voltei da viagem, que falava um pouquinho de cada lugar que eu fui. Então eu peço licença, se vocês tiverem paciência de assistir mais um pouquinho, eu passo outro vídeo. Tudo Vamos? bem? Vamos passar? Fique à Tudo bem? vontade, Zé Luiz. Estamos bem loucos para conhecer isso aí tudo. Tá Ó, bom. o pessoal escreveu aqui que é para passar. Vamos assistir. Deixa eu só fazer uma. Eu não estou conseguindo sair daqui, mas. Val, socorro, Val. Você já conseguiu, Beth. Uhum.
É isso, né, Zé? Esse é Dubrovnik, a cidade da Croácia, foi o lugar mais bonito que eu achei dessa viagem. E tem uma muralha, né, com fortalezas e tudo. E ali dentro da muralha, praticamente foi destruído tudo na guerra. Eles incendiaram as casas, tudo. Morreram muita gente também. E eu antes eu só tirava fotografia, mas eu achei que vídeo é muito bom, né, para a gente sentir mais o lugar, né? Gostei muito desse barulho da rua, né? Parece que a gente está lá, né, Zé? E que fachadas caprichadas desse lado eslavo do mundo, que coisa mais linda, né? Eu, desse lado, eu só conheci alguma coisa da República Tcheca. Mas as fachadas são lindíssimas, que arquitetura bonita. Zé Eu Luiz, vou pedir para... eu estive aí em Dubrovnik e eu andei com um engenheiro aí nessa cidade e subimos tudo, demos um passeio muito grande aí. Se vocês notarem, vocês vão ver que todos os telhados são com telhas novas. Isso foi devido à guerra, sabe? E o engenheiro que eu andei lá, ele era um cara mais ou menos da minha idade e ele perdeu tudo. E a única coisa que ele conseguiu para poder... Eu estive aí em 2009 e o que deu para ele foi ele comprar um carro velho e ele era um taxista, o que tinha sobrado da guerra para ele. A família ele perdeu, então foi um pesadelo. A gente não faz ideia aqui. E é um lugar maravilhoso. Ali dentro da cidade é uma cidade medieval. Ali você não entra de carro. E ali dentro dessa cidade tem a farmácia mais antiga muito bonito, que uma tem no botica. mundo. Ali uma botica, um espetáculo. Uma coisa linda, maravilhosa que tem aí. Uma cidade que vale a pena ser conhecida. Parabéns, Velício. Gostei muito da viagem. Do pirogue. Também gostei, Zé. Eu queria que compartilhasse a tela para a gente tirar uma foto em Val. Fazer um print screen aí. Val? Oi, Beth, só um pouquinho. Tá bom. Ah, Bruno, cadê o print screen, Bruno? Ó, tem que arranjar alguma coisa para o Bruno fazer. Já Oi, está saindo. Todo mundo com a câmera ligada? Oi, Ingrid. Nossa, é um domínio de engenheiro mecânico aqui hoje. Que lamentável. Temos que trazer um A civis. modéstia não permite mais do que isso. Bete, começou a falar em Polônia, apareceu um polaco perdido. Apareceu aí. um polaco. Polaco, você tá aí, Fê? pai. Olha a Eliane ali, ó. Só que a Eliane é eletrônica. O Márcio Porto não é engenheiro mecânico, espero, né? Metalúrgico. Alô? Andou perto. Metal. Tá certo. Bete. Boa noite para todo mundo. Eu só peço desculpa que eu acabei de sair de uma live agora e eu prometi para a Beth que eu ia chegar aqui, nem que fosse para dar um oi. Boa noite, presidente. Nosso diretor técnico de app. Eu preferia ficar nesta aqui para dar prestigiamento para a nossa diretora aí. Vamos dividir um pouco as ações. Tá. Você perdeu Polônia, polaco? Diga, você não viu nada da Polônia? Eu vou ter que dar uma olhada, depois eu prometo para o palestrante que eu vou assistir e vou fazer algum comentário. José Luiz, né, que fez a apresentação? O Zé Luiz. Parabéns, então. Oi, Bete. Estou esperando que o Sandoval conte alguma coisa. Ele é muito conhecido neste mundo inteiro aí. Quero ver o que ele fala dessa viagem. Está na retranca.
Oi, Beth. Oi, tudo bem, Douglas? Oi, Ingrid. Não, eu queria apresentar dois convidados meus, a Jodilei, que está ali, tá? E também o meu filho Márcio Porto, de São Paulo, e, para variar, engenheiro mecânico. Fazer o quê? É metalúrgico. Não, metalúrgico, perdão, metalúrgico. Desculpa. A o Ronaldo Borba está tomando vinho branco. E eu aqui, né, salivando. Tinto agora. Tinto. Agora todo tinto. Mas o vizinho... O Ronaldo também é nosso companheiro lá da Repar, engenheiro mecânico. Depois teve uma época que ele voltou para a Repar, né, Ronaldo? Como superintendente. Fiquei um pouquinho lá de superintendente, graças a Deus, foi muito bom. Tá certo. Mas já estou aposentado há bastante tempo. Tá certo. Já vamos para 8 anos. Mas a tua esposa também é engenheira, né, Ronaldo? Oi? A Kátia também é engenheira, né? A Kátia é engenheira química. Química, Ela estava aqui agora, teve que sair porque o filho telefonou, tá? É um problema de saúde da família aí. Ela teve que sair agora. Tá certo. A Liane é engenheira eletrônica. Liane, lá. Você viu, Ronaldo? A gente não se vê, hein? O engenheiro químico aqui, o Kozak. Ih, Kozak, perdeu a Polônia. Não, o problema é que eu estava no evento, como falei para você, tem um evento da Câmara de Tecnologia e Processos às 6 horas. Acabou agora. Então, a razão pela qual... depois eu vejo o vídeo, mas de qualquer maneira vamos pegar aqui o restante pelo menos, tá ok? Que pena, perdeu uma coisa bacana, né? A Liana é engenheira eletrônica, professora da URGS, deve estar ralando com a gurizada lá, né, Zé? Esposa do Loder, também engenheiro. O Loder é nosso colega de turma, a Liana eu acho que é mais nova, né? Um ano só. Então, boa noite a todos aí, né? E espero que no próximo evento eu consiga participar desde o início. Olha, tem que assistir, tem uns bem bons. A semana que vem temos Líbano. É o Líbano. Apostos aqui, eu vou fazer um prato de quibe cru com cebola. É sexta-feira. O Assis é descendente de libanês também. Uma parte do DNA veio dessa região do Zé Luiz aí. Meu avô... Naquela época era Império Austro-Húngaro e não existiam esses países. Então é difícil, se a gente não estudar com muito detalhe, a gente não sabe onde que era realmente. Mas ele se formou, né? Ele é farmacêutico, se formou em Budapeste, né? Ele se formou em Budapeste, eu tenho a cópia do diploma dele em pergaminho, que é um diploma. Eu herdei o diploma dele, né, do meu avô. Vou passar para minha filha, que ela é farmacêutica também, vou passar para ela quando ela está chegando agora nos 28, ainda não percebeu esse negócio de avô, bisavô. Então demora um pouco para esse tipo de passagem histórica, assim, bom, enfim. Mas então, quando o Zé Luiz mostra essas coisas, né, alguma coisa dá uma tremida, assim, porque uma parte do DNA veio daquela região lá, né? E me lembro muito do meu avô, né, nesse clima de guerra. Realmente, ele chegou antes da primeira... Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele era militar, né? Todo mundo era militar na época, do exército austro-húngaro. Então ele veio antes da Segunda, ele chegou em 19 no Brasil. Então é bacana ver essas regiões, né? Um dia, se Deus quiser, passando a pandemia, Zé Luiz, a gente já vai aquecendo com essas imagens, né, que a gente filma, e que realmente é muito bom de olhar, né? A gente recorda e zera de novo e viaja de novo. Mesmo para quem está vendo o filme, é muito interessante. Obrigado por essa oportunidade. Meu pai, ele... Fale um pouco da culinária que você viu lá, Zé Luiz. O pirogue. Na verdade, eu não me lembro muito dos nomes das comidas. Tem muito Z naquelas comidas para a gente conseguir decorar aqueles nomes, né, Zé Luiz? Muito consoante. Primeiro a gente tem dificuldade em escolher, né? Que a gente não consegue ler aquelas letras deles, aquele alfabeto.
tem algumas coisas em inglês, mas... Diferença do estrogonofe. Então a gente vai experimentando, mas eu não me lembro uma comida que eu gostei, que eu comi lá em Sarajevo, eu não me lembro o nome, mas eram uns bolinhos de carne, assim, muito bons. Tinha capusta? Capusta é repolho, não é? É o sauerkraut. Mais conhecido como repolho. Sauerkraut, Zé. Mas assim como o Assis falou do avô dele, meu pai nasceu em Viena e ele era filho único, veio com o pai e a mãe dele e em 1938 ele veio antes da Segunda Guerra, da Segunda Guerra. Na grande verdade, né? Eu acho que todos nós temos um pouco do DNA de toda aquela região lá, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Verdade. A gente dá uma sensação estranha quando vê aqueles lugares, porque parece que tem uma proximidade, né? Embora nunca tenha pisado lá, é uma coisa assim inexplicável, né? Eu, pelo menos, senti isso, né? A gente sente isso. Toca, né? Toca a gente, né? Sim, né? Porque eu vivi assim, não vivi muito próximo do meu avô, porque logo pequeno meu pai mudou de cidade. Estou dizendo meu avô materno, né? Quirino Paulino Ficker. Né? Então ele era um homem muito fechado, mas muito culto, muito estudioso, né? Bem, mas a gente lembra na época que eu era menino ainda, 50 e poucos, ainda tinha muito do clima, né, que eles trouxeram com eles daquela região. Então, a gente vendo essas cidades, né, a gente imagina o que o Zé Luiz falou, né, porque o começo da Primeira Guerra, a desculpa para começar a Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque lá realmente em Sarajevo. Isso é histórico, né? E aquilo que detonou. E o mundo mudou completamente, que as fronteiras mudaram, novos países surgiram. Impressionante a importância histórica dessa região pro que a gente vive hoje, né? Até hoje tem muita influência. Então é muito interessante ver isso. Obrigado. É verdade. O que você falou, Assis, é pura verdade. Eu, quando estive na terra do meu avô materno, é do norte da Itália, na divisa com a Áustria, eu também senti uma coisa estranha. Eu era bastante ligada com meu avô, com meu nono, muito ligada. E quando eu estive lá, me deu uma sensação assim, negócio. Parece que estava a dificuldade que ele passou, porque vieram para o Brasil, porque estava numa situação muito difícil lá, né? Mas eu também senti isso. E quando você passou agora, Zé, sobre a República Tcheca, nossa, eu adorei aquele lugar, adorei. Quem quer falar, por favor, Douglas, bitte, sprechen Sie mal. Douglas, abra o microfone. O Douglas está aquecendo para nos mostrar. Está aquecendo para o Alasca. Beth, só para te dar uma força antes que o Douglas consiga abrir, eu passei aqui num endereço de um site que tem um grupo de comidas, nome, significado. O pessoal que tiver interesse, depois dá uma olhadinha. Obrigada, Fê. Obrigada. Uma vez eu estava na Noruega e daí entrou uma senhora simpática, loira e tal, no elevador, e dela disse: que língua que vocês estão falando? Estava eu e o Sandoval, eu disse: está falando português. Mas que daí eu disse: nossa, você está reconhecendo alguma coisa? Ela disse: não, é que eu estava na Itália e perguntaram se eu era brasileira. Eu já sei por quê, porque eu moro num estado que é eminentemente eslavo, então tem confundido com o pessoal da minha terra. É muito, muito engraçado, mas ela é muito simpática. Quem vai falar? Por favor, Douglas, bitte, abra o microfone. Agora sim. Fala, Beth. Comente sobre o vídeo que você assistiu, Douglas. Não, realmente deu para voltar
algumas cidades da Europa que a gente conhece. Parabéns aí para o Zé Luiz pela apresentação e pelo vídeo. Esnobou agora, né? Agora vou ficar até humilhado aí na minha apresentação sobre o Alasca. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Mas realmente dá para voltar, né? Deu a oportunidade de visitar novamente várias cidades, né? E matar a saudade e também, logicamente, da comida e da bebida, né? Então, parabéns pela apresentação. Vamos para as próximas agora. O Douglas fez engenharia mecânica e, inclusive, fez especialização, Zé, na Alemanha. A Ingrid também é engenheira mecânica. Beth, o Ronaldo Ururaí também, eu acho que você poderia convidar ele para falar um dia. Eu convidei, Zé. Eu convidei, ele arranjou um monte de desculpa. O Ronaldo, eu fiz horrores de elogio, ele ficou com os elogios e não se prontificou a fazer. Está convidado de novo, Ronaldo. Tá certo, tá certo. Não, assim que der, eu ando com os problemas aí familiares de saúde. Não é nada comigo, nem com os filhos, mas é problema com sogra e minha irmã. Mas assim que a coisa se acalmar, eu até falei para a Beth, uma coisa que eu acho que seria interessante falar, a viagem que mais me agradou fazer foi subir o Rio Reno, na verdade, descer o Rio Reno. A gente foi da Alemanha pela Emerald Waterways. Foi a melhor que eu já fiz. De viagem descansada, tranquila, super bem organizada, com muito passeio. A gente foi descendo até sair em Amsterdã, cruzando pela Alemanha. Foi muito bom. Eu poderia mostrar alguma coisa mais tarde. Aí a Beth até se prontificou de não dá para fazer o que o Zé fez, pegar algumas fotos que eu tenha e passar para a Beth até se prontificar. Vamos fazer no PowerPoint, Ronaldo. É. Você viu a Lorelai na Alemanha? Aquela famosa pedra, a sereia do Rio Reno. Não? Eu só fui, e tudo que ia beirando o Reno, a gente foi cruzando toda a Alemanha, pelo Reno. É muito interessante. E é uma viagem muito tranquila, gostei muito da companhia lá que a gente pegou. Não foi cara, depois eu falo, quando for apresentar, mas foi... Ó, está contratado. Viagem que eu já fiz. Está contratado. Tranquila. Eu hoje estou procurando viagens mais descansadas. E essa foi descansada. Né? Foi muito bom. Ô, Zé Luiz, um momento. Ô, Zé Luiz, você está de parabéns, porque eu acredito que quando você fez a viagem, você não fez esse vídeo com a voz. E depois desse convite da Beth, é que você, em cima do vídeo, você inseriu para sincronizar a voz com as imagens. E esse negócio não é muito fácil de fazer, não. Você não é da Rede Globo. Como é que você fez esse trabalho aí? O vídeo foi curto, mas eu sei que o trabalho de bastidor foi um bom tempo. Parabéns mais uma vez aí pela aula de história e por esse pulo do gato aí da parte técnica. Não que eu pretendo fazer desse jeito, mas comenta pra gente. Sandoval, posso aproveitar e fazer uma curiosidade que não tem nada a ver com o tema do vídeo de hoje. Quando você apareceu no vídeo passado, a sua fisionomia não me é estranha. E você mencionou que você trabalhou em Capoava um tempo. Eu estive várias vezes em Capoava, lá por questão de circunstâncias das minhas atividades. E lá eu tive a oportunidade de ver a unidade tecnologicamente mais atrasada de recuperação de enxofre que existia. Então, respondendo a pergunta do Sandoval, eu uso um software chamado Camtasia Studio, que ele permite trazer vários vídeos e montar um atrás do outro, cortar, colocar som e fotografias no meio, efeitos, música, tudo dá para fazer ali. Realmente dá trabalho. E eu fui deixando para fazer e a Beth me cobrando, né, Beth? Chegando no pé, como sempre.
Aí eu consegui fazer em 3 dias, mas foi 3 dias, assim, umas 8 horas por dia. Sempre na véspera da prova, né? Que aí a gente consegue estudar, né, Zé Luiz? Qual é o software que você utilizou? Camtasia Studio. Ó, Fê. Ó, para nós, hein? Você já usou o OBS? Teu microfone acho que está desligado. Está desligado. Com o OBS você também consegue fazer, ele tem essa possibilidade de você fazer conexão de vários vídeos seguidos. Inclusive, você pode cortar os vídeos, fazer um encaixe, é bem interessante. Mas aí depois você passa para a Beth a indicação certa, aí nós vamos fazer uma pequena brincadeira aí junto, você nos ajuda. Eu acho isso bastante interessante. Só uma curiosidade para responder o Ricardo Henrique. O Kozak. Possivelmente podemos ter nos encontrado lá em Capoava. Capoava é uma refinaria pequena que tem da Petrobras lá, e os demais engenheiros da Petrobras das outras refinarias sempre chamavam ela uma refinariazinha de M daquela coisa. Quando foi nos idos de 97 a 2000, a opção era fechar ou fazer uma modernização. Aí a companhia resolveu fazer uma modernização. E ela foi uma das últimas refinarias que ainda era particular nos idos de 70 e foi incorporada à Petrobras. Então, para não se alongar muito, antigamente o trem de refino era UDA, Unidade de Destilação Atmosférica, UDAV, Unidade de Destilação a Vácuo, e FCC. E lá o negócio era tão antigo ainda que era UDA, UDAV e TCC. Termofluo Catalítico Cracking. Isso. E aí resolveu-se que ia sair desse trem antigo para ser UDA e o RFCC. Unidade de Resíduo Fracionamento Cracking. Ou seja, é uma refinaria pequena, mas ela está a 25 quilômetros da Praça da Sé. Como o que ela produz é pouco, ela não precisa escoar com grandes distâncias. Então, ela tinha um retorno do barril destilado. E está em São Paulo, né, que, gostando ou não do paulista, é o maior mercado do Brasil. Né? Então, possivelmente, nós podemos ter nos encontrado lá, sim. Eu trabalhei uns 4 anos lá em empreendimentos de modernização. Mas, Kozak, temos 2 chefes de obra. O Sandoval foi chefe de obra aqui na Repar e o Assis também, né? Pois é. Eu queria fazer um convite para a Jo. Jo, você está sempre quietinha, porque a Jo eu acho que é advogada e tal, mas quem sabe, né, fazer uma live aí com a gente de viagem, Jo? Opa! Tá bom. Não viajei para fora, então. Pode ser sobre o Brasil. Bete. Fala, Bete. caríssimo. Sim. Fala, Quem Douglas. podia falar, o Márcio e a Sueli. A Sueli é a esposa do Márcio, também de São Paulo, os dois, né? Mas o Márcio escalou uma parte, foi até o primeiro acampamento do Everest. Nossa, Márcio, que interessante! E ficou, acho que 2 semanas no Tibete antes, né, Márcio? No Nepal, todo um mês no Nepal, Annapurna e Everest. 2 semanas. Douglas, passa depois o celular do Márcio para a gente contatar ele. Pode deixar. Muito bem, falou. Inscrito nessa palestra, hein? Está inscrito, estamos arrebanhando aí o pessoal. Ótimo. Horácio, eu acho que agora todo mundo já falou. Você sempre é o chave de ouro. Tá bom, Beto. Eu, sinceramente, não tenho nem o que falar, de tão gostoso que estava. Eu parabenizo o Zé Luiz, gostei muito, Zé Luiz. Tinha certeza que você ia nos dar um passeio maravilhoso aí. E fico esperando dos outros, todos que lançaram aí a isca, já peguei aqui, tá? Essa do Márcio deve ser bem interessante, a do Douglas vai ser muito bonita, tenho certeza, que é sobre o Alasca. E estou esperando, Beth,
que aquele cidadão chamado Sandoval traga alguma coisa de especialidade que ele viajou aí, porque o homem conhece tudo. Tudo. Parabéns. Mais uma vez, você foi espetacular. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença e o Instituto está sempre à disposição de vocês. Um abraço e um bom fim de semana para todos. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pela organização.